Olá, boa noite. No ar o programa Contraponto, que tem o patrocínio da Plena Engenharia de Segurança, Santa Clara Louças Sanitárias, Eletrodiesel Turbo Araxá e Papelaria. Pizzaria e Gestalt de Comunicação e Marketing. Realização, Alan Tanus Produções. Hoje entrevistando o ex-prefeito de Araxá e gerente de Relações Corporativas da TV Integração, Antônio Leonardo Lemos Oliveira. Bem-vindo, Toninho. Obrigado pela presença aqui no programa. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui participando desse programa com você. Muito bem. O nosso convidado de hoje, o Toninho, já ocupou todos os cargos públicos possíveis no âmbito municipal, foi vereador, assessor e secretário municipal, vice-prefeito, presidente da Ampla e prefeito de Araxá por 2 mandatos, de 2001 a 2008. No governo de Minas, foi vice-presidente da Codemig desde 2009, quando deixou a prefeitura, exerce, como dissemos, o cargo de gerente de Relações Corporativas da TV Integração. Toninho é araxaense, nascido na Praça São Sebastião e é católico praticante. Toninho, você disse certa vez que já obteve de Deus muito mais do que merece. Já se considera um vitorioso? Boa noite. Boa noite. Alegria falar também com a sua audiência, né, nesse momento de final de ano, um ano atípico para todos nós, mas época, sobretudo, de nós fazermos uma pausa e uma reflexão, né, a contabilidade do ano que a gente diz sempre. Ô França, com certeza, né? Eu digo que essa pandemia nos ensinou muito do ponto de vista de valorização da vida, né? Se algo que nós aprendemos é a importância da saúde, né, a importância de uma assistência médica, e acho que todos os brasileiros, né, o mundo todo, passou por uma experiência muito diferente e a gente sai melhor do que nós entramos nessa experiência. E a gente que nutre uma fé muito grande, né, pela nossa religião, eu sou um homem muito temente a Deus e gosto de praticar essa temência de uma forma muito prática, né? Com certeza isso também me fortaleceu muito. Naquilo que eu entendia que eu precisava melhorar, com certeza essa pandemia também nos ajudou. Até nos momentos em que nós estivemos isolados, né, da sociedade, do mundo, mais reclusos em casa, a gente teve a oportunidade de estar mais próximo de Deus. É um momento muito difícil para todos nós, né, onde a fé fez toda a diferença, né, se reinventar também embasado na fé. Agora, existe uma frase de um político mineiro que é a seguinte, você costuma usar também: a gente deixa a prefeitura, mas ela nunca nos deixa. Com você foi assim também? Nas ruas é o eterno Toninho ex-prefeito? Eu acho que pelo histórico nosso de gestão, foi uma gestão muito abençoada, é normal que as pessoas tenham esse carinho conosco, carinho digo que é eterno, principalmente as gerações que acompanharam a nossa administração de 2001 até 2008. Obviamente que a prefeitura, aos poucos, vai saindo da gente, na força da expressão da palavra, né, quando você vai buscando outros horizontes profissionais, né, outros tipos de relacionamento que não só político, aos poucos você vai se afastando, né, desse cotidiano e dessa rotina. Eu acho isso natural e salutar. Né? Deus me colocou num determinado momento para uma determinada missão, e depois, terminada essa missão, a gente foi buscar outras missões e temos procurado fazer com sabedoria acima de tudo. E o fim dessa rotina conturbada de prefeito, também você pôde agora ter uma rotina, entre aspas, normal, né? Com horário, chegar em casa e tudo. E isso estar perto da família fez toda a diferença, né? Vai essa vida mais simples. Isso é muito gostoso. Eu, principalmente, gosto muito de estar em casa, não sou de sair muito, então eu me ressentia muito durante 8 anos de não poder estar próximo da minha família. Eu acho que eu recuperei nesses 12, 13 anos, né, muito desse convívio, e para mim foi muito importante, né, como homem, como cristão e também como um profissional. Esse calor humano interno, né, da sua casa ele é muito importante, como também esse convívio mais descompromissado com a comunidade, né, de poder sair na rua, bater um papo, sem estar muito preocupado ou muito ligado com algumas questões inerentes ao cargo de prefeito. Isso é muito importante, né? As pessoas passam a ter um outro olhar, né? Em novembro, você participou pela TV Integração do projeto Educa, projeto inovador que chama TV Araxá Educa, né? Como cidadão e gestor público, você tem dito que acredita na transformação de um país por meio de políticas públicas. Os municípios seriam os principais agentes dessa transformação? Olha, primeiro que eu tenho uma crença muito grande de que as grandes sociedades
mundiais que conseguiram se desenvolver, obviamente tiveram como princípio um sistema educacional eficiente. Eu não vejo outra forma do nosso país, um país continental, complexo como é o Brasil, de se desenvolver do ponto de vista sustentável a médio e longo prazos, se não for também através de um processo educacional. Porque a economia pode ir bem num determinado momento, num determinado governo, né? O agronegócio pode estar segurando a situação do país como tem segurado ao longo dos últimos 20 anos, mas eu digo que o processo educacional que você pode ofertar para a sociedade de um país, de uma nação, né, isso é para sempre. Então eu vejo sim e acredito piamente que a única e verdadeira revolução que pode existir é a revolução silenciosa da educação. Eu acredito, trabalho para isso e esse projeto me encantou desde o começo porque através de um decreto presidencial foi permitido que os gestores públicos municipais pudessem trabalhar essa ideia de levar a escola além dos muros. Aqui na região, só Uberlândia e Uberaba conseguiu esse objetivo, mais um motivo de nós termos orgulho, e foi facultado às TVs de sinal aberto que estivessem localizadas nesses municípios participarem da licitação para poderem ser a geradora desse conteúdo produzido pelos municípios. E assim foi feito. A TV Integração participou do processo licitatório dentro dos ditames legais e nós estamos com a TV do Caraxá no ar e tenho certeza que será um ganho qualitativo muito grande para os alunos, para os professores e também um marco divisório na questão da educação de Araxá a partir do momento que você, num pós-pandemia, ainda num sistema híbrido de educação, você permite às pessoas, principalmente mais carentes, que às vezes não tem um notebook, não tem uma internet de qualidade, poderem receber através do sinal aberto o conteúdo programático, né, da sua escola e da Secretaria Municipal da Educação. Ainda mais a TV Integração, que tem expertise toda, né? É o canal ideal para que essas informações da educação cheguem até os alunos, né? Agora, falando mais do seu trabalho na TV, com a chegada de outras plataformas e crescimento dos serviços de streaming, que aposta no entretenimento, houve uma disruptura, né? E a TV aberta teve que se reinventar para não perder espaço. Você acredita que a Globo fez isso bem ao pulverizar os conteúdos que convergem em várias plataformas? A Globo ela é muito pioneira, né? Nessa questão tecnológica, então nem se fala. Quando nós começamos a assistir o advento, há 20 anos atrás, da internet vindo com força, né, a Globo se preparou antecipadamente para que, num determinado momento, ela pudesse conciliar a questão do seu sistema digital de TV aberta com toda essa revolução tecnológica através das plataformas. O Globoplay é um exemplo disso, de sucesso, né, seguindo o mesmo caminho da Netflix, e tenho certeza que a Globo hoje é uma das maiores produtoras de conteúdo mundial. Então vejo perfeitamente possível esse casamento, essa conciliação entre o digital e o sistema convencional. E através disso que a Globo tem mantido a sua audiência, né, nos patamares que mantém enquanto share de mercado e audiência interna no país. Então, acho perfeitamente possível, é um caminho sem volta, né? Nós estamos com uma geração nativa digital, que já nasceu sobre a égide, né, da tecnologia, e quando há essa simbiose entre TV e tecnologia, essa população nativa digital também tem condições de usar a TV aberta para poder adquirir conhecimento também. Eu cito um exemplo claro, né? Se a TV aberta não tivesse importante, nós não teríamos anunciantes como o TikTok, né, como o iFood, por exemplo, a própria Amazon. Todos eles divulgam na TV aberta porque sabem que ali também concentram uma audiência e um público muito grande. É inegável, né? A audiência e o peso, né, que tem a TV aberta. Né? Assim como outros veículos, ela vai se adaptando, né? Assim como foi com o rádio, como foi com o jornal impresso. São novas realidades, novas tecnologias e a gente tem que caminhar nesse sentido. Toninho, Araxá já teve o maior anunciante do Grupo Integração, que foi o Grupo Zema. Hoje, outras redes, principalmente supermercadistas, como Bahamas, né, lideram. Como é que está hoje o mercado anunciante de Araxá dentro do contexto regional TV Integração? Eu não diria só a nível de TV Integração, mas da TV aberta num todo, né? O que a gente identifica é uma concentração maior dessa divulgação de mídia comercial através dos centros distribuidores, principalmente de varejo. Hoje, dos nossos 10 maiores clientes, com certeza 5
né, estão nessa escala de redes varejistas. Você citou o Bahamas, que é um case de sucesso para nós, porque é um grupo ligado à Zona da Mata, especificamente de Juiz de Fora, e que hoje está na região toda do Alto Paranaíba e também do Triângulo Mineiro. Então eu vejo esse intercâmbio comercial, né, de muita relevância para o setor, para o nosso negócio e também para a população, que passa a contar com novas alternativas para a aquisição de bens de consumo. Barramos do nosso amigo Cristiano Vilaça, que está trazendo mais uma unidade para Araxá. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e o assunto no bloco que vem é política. Será que Toninho vai ser candidato o ano que vem? É o que vamos saber já já. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Olá, você, meu amigo lojista, e você também, meu amigo distribuidor, todo mundo do setor de material de construção civil, eu, Bottini, cheguei para indicar a melhor marca de louças sanitárias para o seu mix de produtos. Qual é a marca, Bottini? É a Santa Clara! Já são 20 anos de mercado, com uma indústria inovadora. Produtos de alta qualidade, charmosos, econômicos e ecologicamente corretos. Acesse o site e entre em contato com eles agora mesmo. Louça Sanitária Santa Clara. Nosso lema é vender, vender, vender e deixar o cliente feliz. Eletrodiesel Turbo Araxá. Garantia de segurança e qualidade com serviços para caminhões, caminhonetes e tratores. Com mais de 20 anos no mercado, a Eletrodiesel Turbo é sinônimo de eficiência e rapidez. Credenciada pelo Inmetro para selagem e ensaios de tacógrafos, tem profissionais qualificados para realizar serviços de diesel, elétrica e mecânica, como injeção eletrônica, freio, suspensão, troca de óleo, retífica de motores, turbina, bateria, direção hidráulica e muito mais. Tudo dentro do padrão de qualidade estabelecido pela Bosch da Alemanha. Traga seu automotivo para cá. Ambiente agradável e atendimento especializado. Eletrodiesel Turbo Araxá. Rua Tancredo Neves 600, na saída para Franca. Papelaria regional, variedade sem igual. Bom atendimento, nosso melhor papel. Mais qualidade, produtos e serviços e um precinho todo especial. 3662-3898, Papelaria Regional. Estamos de volta com o programa Contraponto, entrevistando hoje o gerente de Relações Corporativas da TV Integração, o ex-prefeito Antônio Leonardo Lemos Oliveira. Toninho, são inegáveis as conquistas do seu governo nos dois mandatos, de 2001 e 2008. Avenidas de interligação, preparando Araxá para os dias de hoje, implantação do Corpo de Bombeiros, sede da Polícia Militar, construção do presídio, prédio do Ministério Público, centro esportivo Nadir Barcelos, antigo Buracanã, criação da Fama, centro de atendimento à criança e ainda o aumento da arrecadação. Qual você diria que foi o seu maior legado? Meu maior legado foi justamente na área da educação. Que eu tenho certeza, né? Deixar o achismo de lado. Tenho certeza absoluta que a obra que transforma o ser humano é a educação. Então, quando eu encontro pelas ruas da cidade com uma pessoa aí na faixa de 20 anos, 20 e poucos anos, né, e numa conversa informal, falo assim, nossa, eu estudei na escola, na época era bom demais. Era uma merenda de qualidade, lembro dos notebooks chegando, lembro da premiação de Araxá com a melhor merenda do país. Então isso para mim com certeza é a maior obra de transformação. Não que as obras físicas não sejam importantes, mas elas cumprem um papel naquele determinado momento, despertam um interesse muito grande, e depois de 20 anos, se você perguntar para um cidadão, falar quem fez essa obra aqui, às vezes ele nem se lembra, mas ela cumpriu o seu papel naquele momento. Então eu diria que a educação foi o nosso carro-chefe, a saúde na nossa época com as parcerias público-privadas, o Centro da Criança e da Mulher são exemplos disso também, preencher alguns espaços, algumas lacunas que existiam em nossa cidade em termos de saúde preventiva.
o apoio às entidades sociais. Isso tudo, para mim, teve um caráter muito importante, não apenas como obrigação de gestor, mas também retornando para essas entidades aquilo que nós arrecadávamos em termos de impostos. Obras de infraestrutura, basicamente, todas elas nós fizemos com recursos externos, principalmente do governo do Estado, quando nós tínhamos uma proximidade muito grande com o governador e conseguimos trazer para cá vultuosos investimentos para a cidade. É muito importante. Tendo um olhar de gestor, né, na sua visão de ex-prefeito, o que você acha urgente que precisa ser feito hoje em Araxá e não está sendo feito? Olha, eu acho que você fazer uma avaliação das gestões públicas esse ano, né, você primeiro precisa ter um olhar a respeito desse ano que nós vivemos. Foi um ano de pandemia extrema, onde 100% das atenções dos gestores públicos foi voltada para o combate à pandemia, à preservação da vida. Então, que nós não tomemos esse ano como exemplo de realização, porque o foco foi eminentemente na área de saúde pública. Assim eu penso e assim eu assisti. Agora, acho que Araxá, como qualquer outra cidade de França, é uma obra inacabada. Sempre vão haver novas demandas, novas necessidades, e cabe ao gestor que assume a prefeitura ter esse sentimento. Eu acho que ligar o radar, né, você já entra com planejamento de governo e poder aos poucos ir construindo preenchendo essas lacunas que sempre vão existir. A questão do desemprego hoje bate muito forte a nível de Brasil. Com certeza essa deve ser uma preocupação do prefeito atual, de criar condições, ambientes favoráveis para a ampliação das empresas locais e também a vinda de novos investimentos para o município. Eu acho que esse é um ponto alto, porque se você gerar emprego e renda, você atinge de cheio a cadeia social, com menos pessoas com problemas de saúde, com mais qualidade de vida, com o comércio mais revigorado através da circulação de dinheiro, e sem perder de vista a importância que hoje o agronegócio representa para a nossa comunidade. A maioria dos produtores rurais produzem às vezes em municípios vizinhos, mas investem também boa parte dos seus recursos na cidade de Araxá. Não vou nem dizer de mineração, porque esse é um ciclo mais perene, a gente sabe a importância das mineradoras, mas pegando pontualmente essas faixas de mercado e de economia em que é possível o gestor público ainda construir algo positivo, uma agenda positiva, para poder incrementar e melhorar os números do desenvolvimento econômico do município. É toda uma cadeia, né? Todo estando é um processo. Uma harmonia, uma vai puxando a outra. Uma vai puxando a outra. Toninho, em 2012, se não me engano, você passou por momentos difíceis com uma ação do Ministério Público que questionava ato administrativo ocorrido em 2002. E você apresentou as contraprovas. Na época, como você disse, os oportunistas de plantão se aproveitaram para conturbar ainda mais a situação. Qual foi o resultado disso tudo? França, é muito comum o gestor público, não só durante a gestão, mas pós-gestão, ainda ter algum rescaldo, de eventual questionamento por parte do Ministério Público, que eles estão no papel deles de fazê-lo. Obviamente que você não se prepara para isso, principalmente quando você trabalha com boa-fé, respaldado na lei e na correção. E como eu, inúmeros outros prefeitos que eu conheço muitos, tiveram que depois deixar os seus mandatos, ainda responderem por essas ações de improbidade. Que no meu caso, na maioria, graças a Deus, não tiveram qualquer tipo de consequência maior, a não ser aborrecimento, às vezes noite mal dormida, porque a gente não trabalhou 8 anos para isso. Mas com muita força em Deus, com a verdade do lado, a gente foi dia a dia matando essas situações. Então eu te diria que hoje isso para mim é par na virada, não faz parte das minhas lembranças de gestão pública. Perfeitamente. E, na época, seu pai, o seu Antônio, era vivo, tinha 76 anos, e enquanto você enfrentava a fúria dos adversários, ele falava: meu filho, não se dobre, pois sua conduta responde por você. E com o tempo, que é o senhor da razão, isso se provou, né? Com certeza. E hoje você está livre, pode se candidatar a qualquer cargo público? Na realidade, eu nunca estive impedido de me candidatar a qualquer cargo eletivo. É bom deixar claro, Toninho, porque muita gente da cidade só fala isso. O Toninho não foi porque não pode. Não. Então é bom da gente esclarecer isso. Não, basta as pessoas mais interessadas no assunto entrar no site do Conselho Nacional de Justiça, que aqui expede as certidões negativas de 2009 para cá, quando eu deixei a prefeitura. Não há nenhum sinão que inviabilizasse qualquer tipo de pretensão de candidatura da minha parte. E não fui por uma questão profissional, e um processo de reinvenção profissional mesmo.
fui para a iniciativa privada, mas nunca deixei de estar próximo, observar a política de perto, porque isso está no sangue, está no DNA. Então isso para mim também é um assunto vencido, França, né? Que serviu para, às vezes, deixar acordado aquelas pessoas que pensavam menor. Exatamente. São mais de 10 anos aí sem concorrer a um cargo público, né? Apesar de ser bem conhecido, tem uma faixa grande aí da população, principalmente os que vieram de fora, que não tem essa referência, não tiveram como te avaliar politicamente. Você pretende aí, nas próximas eleições, se candidatar a deputado ou a prefeito? Ô França, hoje com a força e a velocidade da tecnologia da informação, né, eu diria que, de certa forma, supriria esse lapso de tempo de nós estarmos aí há 12 anos fora da gestão pública e 1 a 2 gerações não ter acompanhado o trabalho nosso à frente da prefeitura. Então isso não seria nem assim, a preocupação principal que talvez pudesse decidir desfavoravelmente uma pretensão nossa. Hoje eu estou muito bem profissionalmente, né, estou muito focado no que eu realizo, entendo que essa antecipação do processo político eleitoral no país ela é extremamente prejudicial para nós todos, enquanto cidadãos. Nós vivemos num país nervoso politicamente, com desdobramentos a nível econômico, nós estamos pagando um preço muito caro. Então, em vez de termos governantes preocupados e focados na solução dos problemas emergentes e de curto prazo, nós estamos assistindo já um embate antecipado do que vai ser 2002. Então, dessa forma, eu me reservo ao direito de não estar dentro desse processo, né? Isso não me desobriga de acompanhar e em 2002, nesse acompanhamento, entender aquilo que seja melhor para a minha cidade. Mas não é algo que esteja no meu radar nesse momento. Perfeito, Tony. Agora, como você saiu muito bem da prefeitura, né, e tem uma imagem muito boa na cidade, é natural o assédio de alguns partidos, né? Eu sei que já tem alguns te assediando para o ano que vem, né? O PMN, que eu sei, por exemplo. Esse assédio é natural? Te incomoda? Não incomoda não, muito pelo contrário, né? Fico muito feliz depois de 12 anos, né? Alguns líderes partidários marcar uma conversa, um café e faço com o maior prazer, o maior agrado, porque, como te disse, política está no meu sangue, eu gosto muito. Agora, sem qualquer tipo de compromisso, mas também como ouvinte, né? Me atualizando através dessas conversas e como os partidos têm um calendário eleitoral para ser cumprido, é natural que eles conversem com algumas pessoas que eles entendam que sejam importantes para o processo. E nesse caso, eventualmente, a gente é procurado para conversar e fico muito feliz que isso aconteça. Muito salutar isso, né? Se reconhecer dessa forma e até ter a oportunidade de botar essa conversa em dia, tomar um café, muito bacana. Toninho, um dos problemas dos políticos que no momento são gestores dos municípios é não entender o papel do idoso, né? O papel que o idoso terá em breve. Segundo o IBGE, o grande número de idosos vai provocar um impacto socioeconômico jamais visto. E para isso será necessária a criação com urgência de estratégias para atender essa população. A doutora em gerontologia e consultora em longevidade de Porto Alegre, doutora Michele Kloss, gravou com exclusividade para o programa Contraponto, gravou a nosso pedido, um vídeo onde ela aborda esse assunto. Vamos conferir. Em 20 anos, o número de idosos será maior do que o número da população economicamente ativa e o número de crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos. Isso por si só já é um grande desafio. O planejamento para a nossa sociedade, ele deve começar, na verdade já deveria ter começado, mas ele passa principalmente por uma mudança de cultura. É preciso que a sociedade perceba uma cultura pró-envelhecimento e não anti-envelhecimento. Quando a gente entende que o envelhecimento ele é uma parte importante da sociedade, é uma parte importante do processo humano, do ciclo de vida humano, e que, portanto, os idosos são uma parte importante da sociedade, é possível, sim, pensar estratégias, pensar políticas públicas que deem conta das necessidades dessa população. É preciso também ampliar as condições e o acesso ao trabalho da população acima de 60 anos. Eu diria mais, acima da população acima de 40 anos. Né? Hoje o mercado ainda ele é muito cruel com as pessoas na medida em que elas envelhecem e não necessariamente os idosos. É importante a gente pensar também que o trabalho
enquanto um elemento estruturante da vida, ele não necessariamente vai ser só no campo formal, mas é preciso termos condições para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades. E para aqueles que não teriam e que não têm mais a condição, que se tenha uma boa estrutura de segurança financeira, de segurança econômica. E isso também passa por políticas públicas. Bom, dentro dos desafios, para além das questões culturais e de ampliação de oportunidades de trabalho, é preciso também reconhecer que a população idosa ela tem necessidades diferentes, porque não é uma população homogênea na medida em que faz 60 anos e que, portanto, essas necessidades diferentes também têm que ser observadas. Essa foi a participação da doutora Michele Clos, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Toninho, interessante o depoimento dela, no sentido que ela fala de preparar, né, não só depois de idoso, a abertura para o trabalho, mas ao envelhecer ter essa preocupação, esse olhar também. Né? É um assunto extremamente oportuno, né, um assunto atual, e basta você ler a respeito da questão da longevidade, que uma série de preocupações tomam conta da cabeça da gente. Nós vivemos num país em que não se preocupou e não se preocupa com os jovens que estão chegando. Nós estamos vivendo um gap demográfico enorme. Daqui a 20, 30 anos, no máximo, apenas 15% da população jovem, ou seja, força produtiva, pessoa que podia estar no mercado de trabalho, podia estar recolhendo para o sistema de previdência, e ao mesmo tempo nós estamos com a faixa, com o topo da pirâmide, ampliando por conta, felizmente, né, desse bônus demográfico da terceira idade, da quarta idade, da melhor idade, como queiram chamar. Eu acredito que ela frisou a palavra principal ali, políticas públicas. Se nós não tivermos políticas públicas de curto, médio e longo prazos, uma hora nós vamos chegar numa situação de que você às vezes tem as ferramentas, mas não se preparou para poder aplicá-las. Seria falta de recurso financeiro? Acredito que não. Se você pegar o orçamento da União, dos estados, dos municípios, e souber trabalhar através de uma agenda positiva voltado para essa questão da longevidade, não são necessários muitos recursos. Depende de vontade política, política pública, incentivar os conselhos dos idosos existentes, esparramados por esse país afora, muitos deles abandonados pelo setor público. Então, acho que esse tema é extremamente importante. Ontem eu fiquei feliz com a notícia que eu ouvi de que o Congresso Nacional trabalha já uma alteração na questão das cotas para as universidades, permitindo às pessoas acima de 70 anos que queiram estudar poder ter o ingresso na faculdade independente do concurso do próprio vestibular. Então são avanços, cotas que estão sendo estabelecidas num tema extremamente importante que é a questão da longevidade. No nosso país, então, nós estamos totalmente despreparados. Números são números assim desanimadores e é preciso urgentemente, como bem disse a professora, que essas políticas públicas nasçam de uma forma mais efetiva, mais veloz, para que nós possamos evitar de pagar um preço muito caro. Já estamos pagando, mas pode piorar. Aquilo que está ruim, França, pode piorar. Então a situação nossa hoje é essa. Ainda dá tempo de ter essa atenção, de trabalhar essas políticas públicas. Muito bem, nós vamos no rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre planejamento urbano e ainda saber a opinião do Toninho sobre o governo de Romeu Zema. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Olá, você, meu amigo lojista, e você também, meu amigo distribuidor, todo mundo do setor de material de construção civil, eu, Bottini, cheguei para indicar a melhor marca de louças sanitárias para o seu mix de produtos. Qual é a marca, Bottini? É a Santa Clara! Já são 20 anos de mercado com uma indústria inovadora. Produtos de alta qualidade, charmosos, econômicos e ecologicamente corretos. Acesse o site e entre em contato com eles agora mesmo. Louça Sanitária Santa Clara. Nosso lema é vender, vender, vender e deixar o cliente feliz. Eletrodiesel Turbo Araxá.
garantia de segurança e qualidade com serviços para caminhões, caminhonetes e tratores. Com mais de 20 anos no mercado, a Eletrodiesel Turbo é sinônimo de eficiência e rapidez. Credenciada pelo Inmetro para selagem e ensaios de tacógrafos, tem profissionais qualificados para realizar serviços de diesel, elétrica e mecânica, como injeção eletrônica, freio, suspensão, troca de óleo, retífica de motores, turbina, bateria, direção hidráulica e muito mais. Tudo dentro do padrão de qualidade estabelecido pela Bosch da Alemanha. Traga seu automotivo para cá. Ambiente agradável e atendimento especializado. Eletrodiesel Turbo Araxá, Rua Tancredo Neves 600, na saída para Franca. Papelaria regional, variedade sem igual, bom atendimento, nosso melhor papel, mais qualidade em produtos e serviços e um precinho todo especial. 3662-3898, Papelaria Regional. De volta com o programa Contraponto, conversando hoje com o ex-prefeito Antônio Leonardo Lemos Oliveira. E vamos saber agora mais informações sobre, Toninho, um problema que essa administração atual herdou foi o plano diretor, que só agora começa a sair do papel. Você mais do que ninguém sabe da importância de um plano diretor estratégico com regras para o crescimento ordenado da cidade, né? Não, na realidade o plano diretor existe, né, França? Ele vai ser revisado. O que aconteceu foi que ele foi remendado, né, ao longo de muitos anos. Ele foi feito ainda em 2002. Araxá, eu me lembro, foi a primeira cidade do Brasil, do interior, depois de Campinas, a ter o Estatuto da Cidade em vigor, através do Plano Diretor Estratégico. Nós contratamos, à época, o Jorge Unrai, que era um dos maiores urbanistas desse país, falecido ano passado, e ele foi quem nos orientou, através da nossa equipe técnica, a desenvolver o Plano Diretor de Araxá. Um plano ousado, avançado para a época, com a série de situações que já previa Araxá 20, 30 anos depois. Em função, muitas vezes, de interesses, né, esse plano foi sendo remendado, sem uma revisão geral, e fico feliz que agora é dada essa parada para que o IPDSA possa juntar os cacos do nosso plano diretor, né, e, quem sabe, criar uma lei ainda mais adequada para o momento que nós estamos vivendo em termos de ocupação urbana, código de postura, verticalização da cidade, conflito, impacto de vizinhança, quer dizer, tudo isso compõe o dia a dia da cidade. É importante que o nosso plano diretor esteja extremamente atualizado e fico feliz dessa iniciativa. Tomara que foi contratada uma empresa, né? Tomara que ela faça todo o trabalho, né? E que o IPDSA tenha isenção aí de poder realizar o melhor trabalho possível. Agora, muitos prefeitos de Araxá tinham visão de futuro, né? E prepararam a cidade para os desafios que viriam, coisa que não vemos hoje. Na sua opinião, sem visão de futuro, o planejamento estratégico fica comprometido, a qualidade de vida no futuro? Eu te diria que hoje o principal vetor da necessidade de você ter, às vezes, atitudes mais rápidas é em função da própria velocidade da informação. As coisas estão mudando muito rapidamente através da informação. Então, o setor público, geralmente mais pesado de se carregar, ele tem que passar por esse processo também de readaptação, de reinvenção, nós diríamos. E quando você vê alguma sinalização a nível de IPDSA nesse sentido, quando você vê um estudo do tráfego viário da cidade, né, do tráfego viário da cidade, isso tudo faz com que a gente acredite que ainda há tempo, né, de nós podermos recuperar parte desse tempo perdido, em que as prioridades foram outras, e que nós possamos nos debruçar sobre os interesses coletivos da cidade, que passa por esse planejamento urbano, que tem tudo a ver com o que você disse, que é a questão da qualidade de vida. Né? Se você tem um trânsito fluindo bem, né, você tem uma população satisfeita, porque o nosso usuário de trânsito aqui em Araxá é uma das maiores médias do estado de Minas Gerais. Né? Se você resolve conflitos
em determinadas avenidas, esquinas, né, você de certa forma está atendendo a população diariamente que por ali passa. Então esses pontos são muito importantes, a questão das áreas verdes, das nascentes, né, a questão do acompanhamento mais efetivo do esgotamento sanitário da cidade. Então tudo isso envolve um arcabouço muito grande de ações e é preciso muita gente qualificada, né, e velocidade para que isso possa ser concretizado num tempo razoável. E fazer isso logo no primeiro ano de governo já é um avanço grande, porque vai ter tempo para fazer e talvez executar uma parte, né? E sobre modelos de sistema de governo, nós vamos conferir agora uma pergunta da colega jornalista Mariana Carneiro, da Rádio Jovem Pan. Olá, França. Olá, Toninho. Uma boa noite para vocês. Prazer participar aqui mais uma vez do programa Contraponto. Bom, e a minha pergunta é a seguinte. Toninho, o que você acha, por exemplo, de uma medida já criada por países mais bem desenvolvidos do que o Brasil, que aboliu, de certa forma, a figura do político, né? Criando conselhos que têm se mostrado, sim, eficazes na administração das cidades. Tá aí a pergunta dela é um formato que a gente já vê em alguns países, na Alemanha principalmente, e que no Brasil, de forma diferente, em alguns municípios, como Gramado, já adotam um modelo parecido. O que você acha disso? Eu acho que isso é um embrião de uma ideia, né, para países como o Brasil, países que estão localizados abaixo do hemisfério sul, né, com exceção talvez da Austrália, da Nova Zelândia, né, que estão no outro patamar em termos também de educação. Olha, a gente sempre cai na questão da educação. Né? Essa visão de você mudar o sistema político, né, não é um processo que se resolve, às vezes, numa decisão política do parlamento, quando você vive o parlamentarismo, ou num presidencialismo de coalizão, como é o caso nosso. É preciso dar ouvido à população a respeito disso. E será que a nossa população está, nesse momento, preparada para tomar uma decisão nesse sentido? Eu acho difícil. Né? Nós temos um caminho ainda, na minha modesta opinião, a perseguir, a percorrer, de amadurecimento político, e o próprio processo democrático faz com que a gente vá ganhando esse amadurecimento político, para que a gente possa, num determinado momento, não digo abolir a figura do papel do político, mas criar instrumentos, ferramentas sociais, de comunidade, que possam fazer um acompanhamento melhor da ação política e, aos poucos, também preencher esses espaços, né, que hoje são reservados aos mandatários, aqueles que detêm mandato. Então, eu diria que nós temos um longo caminho a percorrer. Né? Uma ideia boa, né? Longe é um lugar que não existe, mas eu acredito que nós temos um caminho pela frente ainda, respondendo a nossa querida Mariana. É verdade. Toninho, agora, qual análise você faz do primeiro mandato de Romeu Zema e Bolsonaro? Vamos começar pela questão federal, né, França, que tem nos chamado tanta atenção. Nós vivemos, nos últimos anos, uma situação de divisão clara do país. Né? Nós e eles, nós ouvíamos isso o tempo todo. Isso foi muito exacerbado com a campanha presidencial de 2018, quando nós tivemos uma polarização na disputa, né, em que ou você era de um candidato ou você era de outro, né, de repente você era muito mais contra determinado candidato que a favor do seu candidato. Então isso aconteceu demais, olha a situação que nós chegamos. Fruto, talvez, da carência de lideranças que estamos vivendo nesse país. E o quadro só piorou. Nós estamos vivendo um radicalismo político muito grande pelas esferas que administram o país e também por aqueles partidos que até então governavam o país. Eu não acho isso salutar, acho extremamente perigoso. Daí, com certeza, a ideia que vai se formando aos poucos do surgimento de uma terceira via, né, que pudesse, de certa forma, acomodar, né, pacificar o nosso país, que eu acho que é de vital importância se nós quisermos falar em retomada de crescimento. Qualquer declaração do presidente ou de um pré-candidato a presidente de oposição mexe na Bolsa de Valores, mexe no mercado, conturba a situação social do país. Isso é muito grave que nós estamos vivendo no país. Mas vamos voltar os nossos olhos para Minas Gerais, que é onde a gente vive, né, o nosso estado, e que, por felicidade, nós temos um governador de Araxá. E eu entendo particularmente que, desde o começo, o governador Romeu, né, assumiu, né, um tremendo desafio, em função do que já havia acontecido antes, né, que da noite por dia passou a ser
problema para ele administrar, e em função dos acontecimentos, né, oriundos da pandemia, que de certa forma atingiu todos os governos. E dentro desse saldo de problema herdado, mais administração da pandemia, né, eu diria que ele está fechando o primeiro ano de governo dele com saldo positivo. Né? Ele trabalhou no silêncio, como bom mineiro, né, muito franco, não abriu mão da sua franqueza em relação a esse debate permanente com a classe política. E eu falo que o exercício de poder, de mandato, ele te traz um aprendizado diário. Né? Com certeza, o nosso governador Romeu não é o mesmo gestor público de 3 anos atrás. Né? Por N motivos, pela experiência, né? Pelos desafios que enfrentou, pelas perspectivas que ele começou a criar a partir do momento que ele viu que estava com a situação sob controle, por esse novo relacionamento que ele tenta construir com a Assembleia Legislativa de Minas e com os municípios mineiros. Então, eu entendo particularmente que, não só como araxaense, mas como cidadão, eu acredito muito que o saldo final do seu primeiro ano de governo será positivo, até em função das circunstâncias que ele assumiu o Estado de Minas Gerais, o governo de Minas Gerais. E naturalmente vai ter amplas condições, em participando do processo, né, de poder galgar uma vitória e, quem sabe, conduzir Minas Gerais mais 4 anos. Correto. Agora, Toninho, analisando o comportamento do eleitor. Na eleição do Romeu, e isso se viu um pouquinho agora na eleição municipal, o eleitor buscou um candidato fora do eixo, né, fora dos políticos tradicionais e suas eternas promessas. Você acredita que essa tendência pode se repetir no ano que vem? Aqueles que entraram como outsider há 3, 4 anos atrás, com esse discurso de quebra de paradigma, de quebra das estruturas, de disrupção, e que fizeram um bom governo, devem continuar. Mas nós sabemos de casos também de outsiders que assumiram pela primeira vez com esse discurso de mudança e transformação, né, que terão dificuldade de reeleição. Então, acho que cada caso, França, será avaliado por aquele eleitorado, né, de poder renovar o contrato para mais 4 anos com aquele agente público, né, ou dizer, olha, teve bom enquanto durou, agora nós vamos buscar outro caminho, porque o eleitor é muito emocional, né? O eleitor é uma relação passional, melhor dizendo, com a política, então a gente tem que esperar mais a época da campanha para ver qual vai ser esse comportamento do eleitor, mesmo tendo alguns indicativos que nos mostram que aqueles que fizeram um bom governo, naturalmente, vão continuar. É sempre exigente o eleitor, né? Passional nesse sentido. Toninho, para a gente fechar o programa, a pandemia mexeu com tudo e com todos, né? Você acredita que com a vacinação avançando, o número de mortes caindo, já há um aquecimento do mercado e que esse Natal possa ser melhor? Com certeza, né? Nós não vamos viver o Natal de 2020 se Deus quiser. Por quê? Porque há sinais evidentes de que, passado tudo isso que você disse, né, a vacinação em massa da população, os números retrocedendo, nós tenhamos uma melhor perspectiva para esse final de ano e início de 2022. A economia brasileira ela é muito forte, ela é muito pujante, ela costuma caminhar independente do governo. E o governo, quando não atrapalha, já está de bom tamanho. Mas com esse sistema político nosso em constante ebulição, nós vamos ter muitas dificuldades ainda em 2022 para poder serem superadas, principalmente por causa da eleição presidencial, né, que mexe com o país de norte a sul e mexendo com o país, mexe com o setor produtivo, mexe com o comércio, mexe com o consumidor, né, mexe com todas as cadeias produtivas. Então, ano que vem é um ano de fortes emoções, né, e vamos pedir para Deus dar sabedoria para essas pessoas que vão participar diretamente desse processo para não prejudicar ainda mais a população que ele representa, seja nacional, estadual e municipal. É uma retomada, né? Um recomeço num ano conturbado, mas a gente tem que ter fé mesmo para acreditar. Obrigado, Toninho, pela participação no programa Contraponto. Eu que agradeço a oportunidade, você é um jornalista que respeitamos muito, é um valor da nossa cidade, e fazer esse programa com você aqui, França, foi muito importante. Eu estava te dizendo que há muito tempo eu não dava entrevista, né? E foi um papo muito legal, um papo aberto, franco, e quero, se você me permite, aproveitar essa oportunidade e desejar para a população de Araxá, né, um ano de 2022 abençoado, né? Não que 2021 não tenha sido, mas melhor, né, com mais otimismo, mais crença,
que nós possamos estar revigorados para ajudar nessa reconstrução nacional que a gente precisa tanto, né? Em nome nosso, em nome dos nossos filhos e principalmente da geração que vai vir, que vai poder dizer que em um determinado momento, né, de uma pandemia, de um processo complicado, né, as pessoas de bem tiveram presença, marcaram presença e ajudaram esse país a se reerguer e que a gente possa fazer parte desse processo. Um iluminado Natal para todos vocês, para suas famílias e um abençoado 2022. Esses também são os votos, né, do programa Contraponto, que deseja um ótimo Natal, uma excelente festas para todos vocês. Aproveitem, comemorem, mas sem descuidar. Ainda não passou, está passando, mas todo cuidado é pouco. Um abraço para vocês e até o ano que vem.